Nós queremos cumprimentar os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor. Queridos irmãos, nós pedimos à igreja que se coloque em pé. Vamos abrir a palavra de Deus nesta noite, no livro do Êxodo, capítulo 19. Estaremos lendo o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Nós falaremos nesta noite sobre o tema propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo. Esse é o povo de Deus. E você faz parte deste povo? Estaremos meditando nesta palavra. E eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 19 do Êxodo, versículos 5 e 6, que nos diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Curve a sua cabeça, você que está em casa, ore comigo. Senhor, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos ensinar nesta noite. Senhor, que esta palavra desça ao nosso coração e que possamos ser alimentados por ela, Pai. É o nosso pedido no nome de Jesus. Pode tomar seu assento, glorificando a Deus. Você que está aí na sua casa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós precisamos aumentar o número de inscritos para que a mensagem do Evangelho possa chegar a mais pessoas. Também, se você ainda não acompanha a nossa página no Facebook, gostaria que você pudesse passar a acompanhar o nosso Facebook e estar conosco, participando da palavra do Senhor. Toda quarta e domingo nós temos uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nesta noite nos fala quando Deus diz ao seu povo Israel, Deus fala com Moisés ali no Monte Sinai, e a palavra que o Senhor tem para o seu povo é que Deus queria que aquele povo que Ele escolheu, que Ele amou, diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, que o Senhor se refere, irmãos, a Israel com muito amor. No versículo 4 do mesmo capítulo 19 do Êxodo, nós encontramos o seguinte versículo: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. O Senhor nosso Deus aqui, queridos irmãos, Ele faz aquela alusão à águia, quando ela coloca sobre as suas asas os seus filhotes, para que eles possam aprender a voar e assim evitar uma queda fatal daquele filhote. Assim Deus tira o povo de Israel do Egito com mão forte, com o seu braço de amor. E a palavra do Senhor na sequência diz que Deus, aleluia, deseja que aquele povo guarde a sua palavra. Porque o Senhor queria algo mais chegado àquele povo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor queria que aquele povo fosse a sua propriedade peculiar. Veja bem, dentre todos os povos. E aqui o Senhor diz, vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Deus queria que a nação de Israel, irmãos, fosse aquela nação que estivesse em contato com Deus como um sacerdote para abençoar toda a humanidade. Porém, infelizmente, Israel falhou neste propósito. Deus deu a Israel, essa vocação, Deus falou com Israel, mas Israel escolheu mal. E diz a Bíblia que quando entraram na terra prometida, a palavra do Senhor nos diz que eles voltaram as costas para Deus e começaram a adorar os deuses estranhos. Diz a Bíblia
que Israel então começa a dobrar-se diante de imagem de escultura e diante de Baal, e o povo se corrompe. O pecado era tão grande, amados, aquele afastamento de Israel de Deus se tornou tão grande, que chegou um momento em que eles começaram a fazer sacrifício dos próprios filhos a deuses estranhos como Moloque. Então veja a decadência espiritual da nação de Israel. Como é possível, pastor, uma nação que foi tirada do Egito com grandes milagres, o Mar Vermelho se abriu, né? O Senhor fez as águas de Mara amargas se tornarem doces. O Senhor enviou as cordonizes, o maná do céu, uma nuvem da parte de Deus, aleluia, acompanhava o povo tirando o sol causticante, aleluia, uma coluna de fogo acompanhava o povo no deserto gelado à noite para aquecer e dar direção àquele povo. Mesmo assim eles viraram as costas a Deus. Não é diferente, queridos e amados irmãos, nos dias em que vivemos. Nós também, agora o Senhor nosso Deus, Ele tem um propósito com a sua igreja, com o povo que Ele tem chamado. Bendito é o nome santo de Jesus. Então nós vemos o Senhor nosso Deus enviando Jesus, o seu Filho, para formar uma nova nação, um novo Israel espiritual. E eu e você fazemos parte deste novo Israel. Bendito é o nome do Senhor. O propósito de Deus para Israel prenunciava, irmãos, o propósito de Deus para a igreja. E nós temos que, não como Israel, fracassar neste propósito, mas continuarmos firmes na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, vamos ler ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, quando Deus nos diz, o apóstolo usado pelo Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Leiamos a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Colocou para mim ali no slide? A palavra do Senhor diz, pode ler para mim, por favor? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem tem essa convicção de que o Espírito Santo habita em você? Levante sua mão. Você que está em casa nos ouvindo, você tem convicção que é templo do Espírito Santo? O Senhor Jesus nos diz no Evangelho de João que quando nós o aceitamos como Senhor, Ele vem e faz morada em nosso coração. O próprio Espírito de Deus passa a habitar no coração do homem. Nós, queridos irmãos, tendo o Espírito Santo de Deus, temos também condição de resistir ao pecado e aquilo que nos afasta de Deus. Então é muito importante sermos cheios do Espírito Santo. Temos também, irmãos, somos povo especial, zeloso e de boas obras. Encontramos no livro de Tito, vamos abrir, Tito capítulo 2, versículo 14. Espero nesta noite não falar muito, mas falar aquilo que vai, amém, direto ao teu coração. Tito 2,14 diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Meus queridos e amados irmãos, este é o povo de Deus. Assim como Deus requereu de Israel não se contaminar com as nações cananitas e os seus deuses, que eram feitos por mão de homens e que não eram deuses na verdade, mas que corrompia e contaminava o povo. Assim o Senhor requer da igreja que nós nos coloquemos diante deste mundo como sal, como luz, como cidade edificada sobre o monte. Foi isso que o Senhor Jesus nos aconselhou pela sua palavra.
A palavra do Senhor também nos diz que nós somos casa espiritual, amados irmãos, sacerdócio santo. Veja, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, no versículo 5. Vamos ler este versículo. 1 de Pedro 2 e 5. Os irmãos podem ler? Está aqui no slide. Muito bem, vou repetir. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, assim como no antigo pacto, o sumo sacerdote ou o sacerdote, diante de Deus apresentava um animal em sacrifício por aquele pecador que vinha pedindo a misericórdia de Deus. Nós agora, irmãos, temos Jesus Cristo que, subindo ao Calvário, fez um único sacrifício por nós, nos dando o direito de termos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que Ele abriu pelo seu sangue. Nós agora, irmãos, temos que ter, aleluia, como diz a palavra do Senhor, por sermos esta casa espiritual e também esse sacerdócio, irmãos, termos também condições de oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Muitos de nós, irmãos, chegamos até a igreja pedindo, mas nós deveríamos chegar a este lugar para oferecer a Deus um sacrifício espiritual. Você está me compreendendo? Porque, infelizmente, os pregadores da confissão positiva, os pregadores do falso evangelho, do evangelho triunfalista, deste evangelho que aboliu a cruz, este evangelho ensina o povo a vir diante de Deus como se Deus fosse deles um serviçal, um empregado. Infelizmente, muitos querem tratar a Deus como um serviçal. E, infelizmente, hoje eu estava ouvindo um hino, e eu gosto muito de um grupo, não vou falar o nome, porque eu não posso falar aqui publicamente, mas na hora que o hino estava tocando, um indivíduo que cantava entrou no meio lá, falando assim: entre em contenda com Deus, contende com Deus, né? Ou seja, exija de Deus. Irmãos, quem é o homem para exigir alguma coisa de Deus? A própria palavra do Senhor diz: como pode dizer o barro ao oleiro, por que me fizeste assim? Então, irmãos, estão mudando as coisas. O homem agora é o centro, é o evangelho falso, o evangelho onde o homem é o centro de tudo, mas o verdadeiro evangelho ainda é cristocêntrico, que quer, irmãos, e nos ensina a sacrificar a Deus espiritualmente. Ou seja, tudo que eu fizer na casa do Senhor e na minha vida, seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você trouxe alguma coisa para Deus hoje? Por isso que eu digo, irmãos, que na igreja, quando estamos reunidos, o apóstolo Paulo diz: cada um de vós tem doutrina, revelação, né? Temos línguas, temos interpretação de línguas, temos a profecia, temos a palavra que é ensinada. Agora, não é possível que você venha à casa de Deus sem nada. Você não tem nada para oferecer ao Senhor. Diz a Bíblia que nós, como esse sacerdócio santo que nos foi outorgado pelo Senhor, temos sim que oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, amados. Não é de qualquer maneira, não é vir de forma desavisada à casa do Senhor, mas já quando estamos a caminho, já poder vir louvando a Deus e dizendo: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia.
é um prazer para nós chegarmos aqui, mas não viemos aqui para pedir. Viemos aqui para agradecer, viemos aqui para oferecer ao Senhor o nosso melhor. E o Senhor, na sua misericórdia, olhando para a nossa necessidade, certamente Ele não nos despedirá vazio. Você tem essa fé, meu querido irmão? Aleluia, você tem essa fé que não vai sair daqui vazio? Não sai vazio, por quê? Porque veio com o coração cheio das coisas de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz, amados, que somos casa espiritual, sacerdócio santo. Bendito é o nome do Senhor, como acabamos de ler. E na sequência, somos geração eleita. Aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Vamos ver o versículo 9 da primeira carta de Pedro, capítulo 2. No mesmo capítulo que estávamos lendo, coloca ali para mim o versículo 9, leia comigo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, vamos nos ater ao final aqui. Já que eu sou geração eleita, amados irmãos, já que nós fazemos parte desta geração, aleluia, para que Ele nos chamou? Para anunciarmos, irmãos, amém? As virtudes do Senhor. Então é muito importante que nós desejemos anunciar as virtudes do Senhor. E quais são a virtude? Olha o que Jesus diz, quando Ele estava ali dentro daquela sinagoga, Ele diz, a virtude do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para pregar o Evangelho, para anunciar, aleluia, liberdade aos cativos, cura para aqueles que estão enfermos. Qual é a virtude do Senhor? É a virtude de salvar. Jesus Cristo salva o homem e a mulher. Ele tira o homem do mais profundo do pecado. O Senhor tira, glorificado seja o nome do Senhor, aquele que está no leito da enfermidade, esperando a morte. Quando Jesus chega, esta pessoa recebe cura, recebe o milagre, recebe vida, porque há em Cristo virtude, aleluia, poder, glória ao nome do Senhor. E você é nação eleita, é geração eleita, igreja, para anunciar esta virtude. Eu não me conformo, irmãos, com muitos crentes que já não acreditam na atualidade dos dons espirituais, que já não acreditam que Jesus expulsa os demônios, que Jesus cura as enfermidades, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Ele distribui dons à igreja, que nós podemos, em nome de Jesus, fazer obras maiores, até daquelas que Ele fez. Bendito é o Senhor. Então a virtude no nome do Senhor, e você é povo de Deus, aleluia. Irmãos, você quer ver nós deixarmos de fazer a nossa parte, é quando a nossa fé se esfria e já não acreditamos. Por isso eu digo a você, fale de Jesus para alguém, anuncie Jesus para alguém. Talvez você diga, mas será, pastor? Olha, meu querido irmão, Jesus faz milagres, amém? Jesus pode salvar aquela pessoa, glorificado é o nome do Senhor. Eu contei aqui para os irmãos que por 8 meses eu falei de Jesus para um rapaz que era pai de santo. Ele e a mulher dele tinham um centro de candomblé. E após aquele tempo todo, eles, depois de alguns meses, eu o encontrei. E ele disse, você lembra quando você falava de Jesus para mim? Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor, fechamos aquele centro de Umbanda e hoje estamos servindo a Jesus. A palavra do Senhor é poderosa para libertar o homem e a mulher. Glorificado seja o nome santo do Senhor.
A palavra do Senhor também nos diz, meus queridos e amados irmãos, que o propósito de Deus para Israel, ao tirá-los do Egito, queridos, era que eles fossem feitos um reino sacerdotal, como eu disse aqui no começo, que através deles todas as nações fossem abençoadas. E aí nós vemos, irmãos, que Deus também desejava que eles fossem uma nação santa, separada para Deus. Mas eles não fizeram a vontade do Senhor, prevaricaram, voltaram as costas a Deus. Diz a Bíblia que Deus, por esta causa, os enviou ao cativeiro babilônico e lá ficaram por 70 anos. E aí, irmãos, eles aprenderam a não se dobrar mais diante de uma imagem de escultura. Porém, diz a palavra que o Senhor nos envia Jesus Cristo Salvador, para que nós, a igreja, pudéssemos fazer esta parte, amém? De sermos um reino sacerdotal, uma nação santa, que foi chamada por Cristo para anunciar a sua virtude, aleluia. Da mesma forma, irmãos, os crentes do Novo Testamento, que sou eu e você, devemos ser essa nação sacerdotal, este sacerdote, bendito é o nome do Senhor. E aqui nós vemos na 1 de Pedro, como já lemos, no versículo 5, eu vou voltar a ler aqui a primeira parte. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Você quer falar de Jesus para alguém, aquela pessoa ser liberta? Seja santo. Porque se você quiser falar, mas não é santo, a tua palavra não terá eficácia. Porque somente o santo, aquele que está na presença de Deus, é que tem a autoridade do Espírito. Porque o Espírito Santo só habita num coração santificado. Amém, amados? Então, mas eu quero falar, tenho medo, não consigo, talvez porque você precisa se aproximar mais de Deus, lendo mais a Bíblia, orando mais, separando-se das práticas pecaminosas, para que Deus possa te usar. No versículo 9 ele diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Olha que expressão linda, irmãos. Sacerdócio real. Somos filhos do rei, amém? Somos filhos do rei Jesus, bendito é o seu nome. Lá em Apocalipse, coloque para mim no slide capítulo 1, abra a sua Bíblia se você puder. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 6. A palavra do Senhor diz para nós nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o seu nome, Jesus, aleluia. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes. Por isso que ele diz sacerdócio real. Amém. Iremos reinar com Cristo. Você tem essa convicção? Entraremos com Ele no reino milenar, subiremos ao seu encontro, bendito é o Senhor quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro num corpo incorruptível, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, encontraremos aqueles que ressuscitaram nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E quando, aleluia, entrarmos na glória, participaremos das bodas do Cordeiro, aleluia, aleluia, receberemos os galardões pelas obras feitas para o Senhor. E depois, irmãos, após a grande tribulação, que ocorrerá nessa terra por um período de 7 anos, a igreja volta com Cristo, amém? Reis e sacerdotes, para reinar,
para reinar. Você pode glorificar a Jesus? Aleluia, reinaremos com Ele, governaremos este mundo por 1000 anos, diz a palavra do Senhor. Você é a geração eleita, glorifique a Deus por isso. Você foi chamado por Deus, aleluia, exalte o Senhor, bendito é o seu nome. Também a palavra diz no capítulo 5 do Apocalipse, amados, leia comigo, no versículo 10, bendito é o Senhor, diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não é o pastor Wagner que está dizendo, são promessas de Jesus. Jesus disse a João, o evangelista: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras, aleluia, e nós a recebemos nesta noite. Bendito é o Senhor. E no capítulo de número 20 do Apocalipse, amados, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo, aleluia, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Querido, fazer parte da primeira ressurreição é ouvir o toque da trombeta. Você está entendendo? Ouça o toque, esteja preparado, Jesus está voltando, aleluia, Ele virá para arrebatar a sua igreja, esteja pronto, bendito é o nome do Senhor. Aqui, irmãos, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo 17, vá lá comigo, pegue a sua Bíblia. Aleluia, a palavra diz, irmãos, que nós precisamos ser santos. Olha o que diz o texto: se alguém destruir o templo de Deus, que sou eu e você, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Quem tem o Senhor habitando em você? Amém? Esta, irmãos, é a promessa que recebemos de Cristo. Ele disse: irei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Aleluia, enviarei o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, que o mundo não pode receber, mas que vós recebereis e habitará em vós. Aleluia, temos o Senhor em nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu fico muito abismado quando eu vejo algumas pessoas dizendo: olha, né, eu orei, será que Deus me ouviu? Né? Pega um texto lá do Antigo Testamento, quando Daniel orou e demorou a resposta, porque Deus enviou através de um anjo, e eles querem contextualizar com os dias de hoje, irmãos. Hoje, quando o homem de Deus e a mulher de Deus ora, o Senhor ouve imediatamente. Porque o Espírito não está habitando em você? Amém? Será que o nosso Deus está tão distante assim? Né? Será que a resposta vai demorar? Deus, irmãos, Ele tem 3 respostas para a oração do crente: sim, não, espere. Amém? Você pode esperar no tempo de Deus, você pode suportar o não de Deus, e você pode se alegrar também no sim do Senhor. Assim é a vida do crente. Agora, irmãos, os crentes mal formados foram educados a só receber sim, e ainda fala para contender com Deus, misericórdia, né? Outros dizem: determine, misericórdia, quem sou eu para determinar a Deus? Eu posso pedir, amém? Pedir, pedir, diz o Senhor Jesus, e dar-se-vos-á. Aleluia, maravilhoso é o Senhor. Queridos irmãos, santos, separados do mundo e do pecado, é assim que Deus nos quer, em toda a nossa maneira de viver. Vamos ler esse texto, que está na 1 de Pedro, capítulo de número 1, 14 ao 16. 1 de Pedro, capítulo 1,
do 14 ao 16, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Que concupiscência é essa, pastor? Desejos sem controle. Apetite sexual sem controle. Apetite de comida sem controle. Sem autocontrole para tratar com as pessoas. Briguento. Sem autocontrole para viver na sociedade, enganando os outros. Olha o que o Pedro está dizendo, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. De que maneira nós devemos ser santos? De vez em quando? De alguma outra maneira? Que diz o texto? Em toda a vossa maneira de viver. Devemos ser separados do pecado, queridos. Não é possível. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que parece tão normal para muita gente, mas que leva as pessoas a se afastarem de Deus e automaticamente o Espírito Santo sai da vida das pessoas. Vou dar um exemplo simples, aquela pessoa que é viciada em filme de violência, gosta de ver matar o outro. Como pode um negócio desse? Um homem, uma mulher que se diz homem de Deus, que ama a vida, Deus é o autor da vida, Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e Ele tem prazer em mesmo num filme ver o outro morrer. O sangue jorrar. Por que não falar daqueles que são viciados em filmes de monstro, de vampiro, de gente mordendo o outro, comendo pedaço, demônios se manifestando no corpo de pessoas, e fica ali preso uma hora e meia, 2 horas, olhando aqueles demônios trabalhando ali, e aquelas coisas terríveis, e depois ele quer deitar-se e sonhar com as coisas de Deus. Irmãos, de maneira nenhuma. Estão me entendendo? A palavra do Senhor diz, irmãos, de tudo que devemos guardar, guarda o teu coração. Você está ouvindo o que não deve, o coração está contaminando. Você está vendo o que não deve, o coração está contaminado. E aí a presença de Deus não está mais na tua vida. Isso é só um pequeno exemplo, amados, de coisas que nós muitas vezes fazemos e que pensamos que está agradando a Deus, e o Espírito do Senhor está nos falando, isso não é bom, mas você insiste no erro em desagradar ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, aqueles que mentem por prazer, aqueles que têm prazer em enganar o próximo, aqueles que têm prazer muitas vezes na pornografia, em tanta coisa que acaba com a família, que destrói a família. Aqueles que dizem ser cristãos, mas são abusadores de crianças. Aqueles que estão dentro de suas casas abusando dos seus netos, dos seus filhos, abusando muitas vezes de um ente querido. Que cristão é você? E Deus está vendo tudo isso. E aí você diz, porque eu estou frio, não tenho vontade de ir para a igreja. É porque o Espírito Santo já se afastou de você pelas suas práticas. Por isso é preciso arrependimento e fé, e confessar o pecado, abandonar o pecado e viver uma vida santa diante do Senhor. Você diz amém para esta palavra, meu querido? Você que está em casa, pode dizer amém para esta palavra? Deus confronta a nossa vida com a sua palavra, porque Ele quer nos salvar, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Queridos, devemos não conformar com este mundo,
O que diz lá em Romanos 12, 2, para encerrarmos? Romanos 12, 2. Eu não vou ter que falar e encerrar 2 vezes hoje, viu? Glória a Deus. Romanos 12, 12. 12, 2. Quem já achou? Já está no slide? Vamos ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, a primeira coisa que o crente tem que reconhecer é que este mundo é mau. Não se engane quanto a isso. Está registrado em Gálatas 1 e 4. Coloque para mim aqui. Lá, irmãos, em Gálatas 1 e 4, o apóstolo Paulo ele diz isso. Vou tentar ler aqui. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Este presente século ainda é mau. Diz a palavra do Senhor, irmãos, em João 12, capítulo 12, o Evangelho, versículo 31. O príncipe deste mundo quem é? Satanás. Você não sabia que há um príncipe neste mundo chamado Satanás? Olha o que diz o texto sagrado. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, que é Satanás, queridos. E ele está aí reinando sobre os desobedientes e aqueles que não querem Deus. Nós também vemos, irmãos, em 1 de João 5 e 19. Vamos ler este versículo, é muito importante. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A Bíblia diz que toda a humanidade está morta em seus delitos e pecados. E o homem, como está morto, nada pode fazer para salvar-se. Por isso que Deus nos enviou Jesus, a graça de Deus se manifestou através de Jesus. Ouça nesta noite que Ele está dizendo, creia nele, arrependa-se, confesse Jesus como Senhor da sua vida e você poderá ter uma nova vida com Cristo. Devemos, irmãos, resistir o politicamente correto. Olhe para mim. Há muita gente que quer fazer porque o outro faz, né? Cuidado com esta coisa do relativismo. Ontem, pastor, era errado, mas hoje não é mais coisa nenhuma. A Bíblia, ela é única. A Bíblia não mudou. A palavra do Senhor é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente, irmãos. A sua palavra é a mesma. Então não relativize a Bíblia. Não queira dizer que ontem não era e hoje é. O pecado foi pecado no tempo de Adão, para resumir, e continua pecado nos dias de hoje. Você entende isso? Diz amém. Então, irmãos, nós temos que entender que os padrões de santidades da Bíblia não mudaram. Então, não se conforme com este mundo, no sentido de aceitar o erro e no sentido de se tornar igual a este mundo. Cuidado! A palavra do Senhor diz que nós devemos, queridos, além de não nos conformarmos, anunciarmos as verdades eternas da palavra do Senhor e os justos padrões requeridos por Deus, pelo seu amor infinito. Então, irmão, se eu quero ter algo com Deus, eu preciso me amoldar o que Ele pede de mim, e não querer que Ele se faça e que Ele se amolde ao meu gosto. Deus jamais se amoldará ao gosto de homem nenhum. Não diga você que serve a Deus se você não está cumprindo o que diz a Bíblia. Não diga você que serve a Deus se você não está enquadrado na palavra. Não diga a Deus, não diga que serve a Deus se você, ao invés de estar tendo a palavra como regra de fé e prática, você ainda está lendo o livrinho, você ainda está crendo na profetisa, você está ainda crendo num corpo governante. Não há salvação fora de Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Só Jesus Cristo salva. E Jesus Cristo quer entrar no teu coração. Fique de pé, nós iremos orar. Quero orar por você que está em casa. Quero pedir a Deus que lhe dê graça para que você possa viver uma vida santa e que você possa ser povo de Deus, que você possa ser sacerdócio real, nação, povo adquirido, nação eleita, bendito é o nome do Senhor, povo especial, como diz Paulo a Tito, zeloso e de boas obras. Quem tem esse desejo de ser este povo? Se você tem, curve a sua cabeça, que eu vou orar por você. Você que está em casa, está entregando sua vida a Jesus, confia nele, entregue-se a ele de corpo, alma e espírito, e Jesus estará mudando a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar agora, Senhor, o teu filho e a tua filha que estão ouvindo a tua palavra. Aqueles que estão aqui conosco e que estão nos seus lares. Senhor, entra neste coração. Senhor Jesus, faz uma mudança de vida, Senhor, que ele possa abandonar o pecado, este mal, Senhor, que tanto está destruindo esta vida, este vício. Senhor, liberta agora, a virtude do Senhor alcance agora este nosso amigo, esta nossa amiga, aquele que está se decidindo por Ti, aquele que está reconciliando com o Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, vem, Senhor, faz um milagre nesta noite, Pai. Eu peço a tua bênção, no nome maravilhoso de Jesus. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou ali da sua casa. Quero dizer a você que Jesus, Ele tem o melhor para a sua vida. Esteja sempre nos acompanhando e que Deus possa abençoar a tua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus.